Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Paula Haddad, sou professora do Top Vestibular. Vim aqui trazer dicas sobre o que cai mais no Enem com relação à matéria de literatura. Matéria essa que muitas pessoas se assustam, mas não precisa se assustar, porque a literatura, como tem o teor histórico, envolve muitas questões do que estava acontecendo na sociedade em determinado momento, é necessário bastante atenção. Atenção, sim. Mas como é uma questão da história, é só seguir uma linha que não tem como se embolar. E estou aqui para te ajudar. Vamos lá. O primeiro tópico do que mais cai em literatura são as escolas literárias. Com certeza você já ouviu falar sobre as escolas literárias, principalmente as que são mais vigentes aqui no Brasil. E as escolas literárias caem muito porque faz parte do contexto histórico do nosso Brasil. Desde o descobrimento até agora, a literatura tem influência direta por conta dos movimentos, por conta das críticas, por conta de tudo que norteia a literatura. Então, as escolas literárias são compostas por escolas da era colonial, que é quientismo, barroco e arcadismo, e também as escolas da era nacional, que são romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. Bom, eu coloquei aqui as que mais caem no Enem, porque há mais escolas literárias, porém as que mais caem são essas. Vamos lá. Na era colonial, quientismo, barroco e arcadismo. A que mais cai no Enem é o barroco, justamente por ser um período em que havia muito essa questão da dualidade. Questão de céu, inferno, anjos, demônios, santo, profano. E o barroco ele vai trabalhar muito essa questão da dualidade. O barroco, para quem não conhece, é um movimento das escolas literárias que fazia questão de expor o santo, porque tinha essa coisa muito da influência da religião, principalmente pelos portugueses, os padres que vieram para cá. Então, o barroco tem, assim, uma grande importância e influência na nossa literatura. Embora o quientismo, como o nome já diz, começou lá em 1500, e o quientismo tinha como função, assim, documentar os acontecimentos. Por isso que são cartas de viagens, cartas muito paisagistas, né? Porque eles relatavam ali tudo que eles viam aqui no Brasil. O barroco também tem um pouco dessa função, mas principalmente essa questão da dualidade, que é a característica principal do barroco. Vamos lá. Escolas da era nacional, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. É necessário bastante atenção pelo fato dos autores principais, quais obras principais e o contexto histórico. Nunca deixam de estudar uma escola literária sem levar em consideração o contexto histórico. Porque o contexto histórico fala muito, principalmente quando se trata da influência que a literatura vai, assim, absorver desse contexto e vai deixar, assim, documentado, né? Então, preste bastante atenção quando for estudar escolas literárias e prestem atenção também em MPB, músicas populares brasileiras, porque são cheias de críticas, cheias também de riquezas históricas. Vamos lá. Outro tópico também que cai muito no Enem são os gêneros literários. Os gêneros literários, não confunda gêneros literários com escolas literárias. As escolas são movimentos. Já os gêneros são divididos em 3 categorias básicas, que é o épico ou narrativo, como preferir, é o lírico e também o dramático. O gênero, ele tem a ver com a construção e as diretrizes básicas de um poema, diferente das escolas literárias que tem a ver com movimentos, né, da época por conta de uma situação histórica.
Os gêneros literários já têm a ver com a forma de um poema. O gênero épico ou narrativo, como o próprio nome já diz, ele narra algo e é bem objetivo. Ele não tem como função ser subjetivo, porque como vai narrar algo, deixa tudo bem claro, bem objetivo. O gênero dramático, ele tem como função a apresentação. E aí ele faz fusão, né, do subjetivo e do objetivo. Como ele tem essa característica, de apresentação, ele, assim, incorpora tanto a objetividade, tanto a subjetividade. E temos também aqui o gênero lírico. O lírico tem a ver com a expressão, sentimento. E como tem a ver com sentimento, ele está totalmente ligado ao subjetivo. Porque o subjetivo, toda vez que você escutar sobre subjetividade, você pensa, tem a ver com sentimento, uma coisa mais voltada para o íntimo. Isso é a questão subjetiva. Vamos lá. O terceiro tópico que mais cai no Enem são as vanguardas europeias. As vanguardas europeias são compostas por 5 movimentos, que falarei num próximo vídeo. Toda vez que você escutar sobre vanguardas europeias, preste bastante atenção para não confundir com as escolas literárias. Embora os nossos movimentos receberam influência direta da Europa, as vanguardas europeias elas vieram com uma nova cara, vamos dizer assim, com uma nova roupagem, que foi a seguinte: romper com tudo aquilo que é tradicional. Então, os 5 movimentos da vanguarda europeia, eles são cheios de críticas ao que é antigo, ao que é tradicional. Então, a vanguarda europeia ela veio justamente para quebrar. E você já deve ter ouvido sobre a questão da ruptura, daquilo que é tradicional. É justamente a quebra, o choque com tudo aquilo que veio antes. Assim, para ser bem específica, a vanguarda europeia ela vem contra ao século XIX, a tudo aquilo documentado no século XIX. Tanto que o Manifesto Futurista de Marinetti ele é totalmente contra aquilo que é tradicional. Tanto que Marinetti, se parar para pesquisar, eu aconselho que pesquise sobre o Manifesto Futurista de Marinetti, ele vem tão revoltado, vamos dizer assim, com as questões tradicionais, que ele sugere queimar, acabar com tudo que é relacionado ao passado. Marinetti ele queria tacar fogo em todos os documentos históricos, bibliotecas, tudo que tivesse assim relação com o passado. Porque as vanguardas europeias elas têm muito disso, de chocar, de fazer com que o povo se choque a fim de deixar o passado para começar a viver o futuro. Então, toda vez que escutar vanguardas europeias, lembre, futuro, à frente, nada relacionado ao passado, à tradição. Outra questão que cai muito no Enem é a interpretação de texto. E nisso é necessário tomar bastante cuidado, porque a gente pensa, e isso vem de uma forma muito errada, né, que fomos ensinados, sobre a questão de ler, entendeu, tá bom. E não é bem assim. Para se interpretar um texto, além de ler e tá bom, é necessário fazer perguntas a esse texto. É necessário questioná-lo. É necessário observar em que época aquele texto está inserido, qual o autor, quais as convicções daquele autor, qual a crítica implícita naquele texto, o porquê daquele texto. Então, são várias perguntas que é necessário ser feito para a interpretação perfeita de um texto.
Então, toda vez que você for interpretar um texto e estiver lendo lá as opções da questão para ser respondida, volte ao texto. Faça uma releitura. Não tenha preguiça, não tenha pressa. É melhor não ter pressa e voltar do que sair assim, ó, correndo pelo texto e deixar coisas que às vezes estão assim na nossa cara passarem. Então preste bastante atenção no que diz respeito à interpretação de texto, porque o Enem, ele é cheio de interpretação de texto, isso não é novidade para ninguém. Chega a ser bastante cansativo, mas é necessário, porque há coisas que estão ali entre linhas. E o texto é necessário prestar atenção na subjetividade, em coisas que não estão explícitas. Porque quando o Enem, ele pega uma frase do texto para que você venha assim explicar nas opções, ele quer saber se você compreendeu o contexto, não somente aquela frase solta. Porque há uma grande diferença numa frase solta e numa frase contextualizada. Porque quando há o contexto, a gente percebe várias coisinhas, vários detalhes que a frase solta não irá nos mostrar. Então preste bastante atenção no quesito interpretação de texto, principalmente no Enem, porque é algo que eles pegam pesado, mas pegam para saber mesmo se a pessoa é atenta, se aprendeu direitinho, se sabe fazer uma interpretação impecável.